Hello, pessoal, tudo bem com vocês? O posicionamento da câmera não está 100% porque está carregando no celular, mas seja bem-vindo a mais uma live de preparação. Uma live de preparação para a semana, o workshop de fisiopélvico de referência. É um workshop gratuito com certificado em que você vai aprender como você começa na atuação da fisioterapia pélvica, como você se torna um fisioterapeuta que sabe atuar em qualquer caso clínico, se tornando referência na sua região. Então, estamos em preparação para essa semana. Sei que a imagem não está 100% aqui porque estou carregando meu celular. Eu não consigo fazer ele descer um pouquinho mais. Mas é isso. A live de hoje a gente vai aprender como a gente pode começar na fisioterapia pélvica sem erro. Para você começar com o pé direito, acertando e não fazendo besteira, né? Então, nosso intuito aqui é você começar na fisioterapia pélvica sem erro. Novamente, eu me chamo Stella Fonzar, sou fisioterapeuta pélvica e professora, atuo nas disfunções do assoalho pélvico por mais de 8 anos. São cerca de 8.000 atendimentos voltados para as disfunções do assoalho pélvico. E é isso, desde que me formei, atuo na fisioterapia pélvica, metendo a mão na massa, já fiz de tudo um pouquinho, já atuei em todos os tipos de disfunções um pouquinho. E meu intuito hoje é fazer você começar sem errar, tá? Porque não adianta a gente começar, meter os pés pelas mãos e começar errado. Então, o intuito de hoje é exatamente esse. Acabei de chegar em casa, tô na correria aqui, mas vamos lá. E você bem deve saber, né? Você já deve ter terminado a faculdade. Deixa eu ter esse carregador, que eu tô odiando essa posição. Você deve ter terminado a faculdade, talvez esteja na pós-graduação ou não. Me coloca aqui, qual fase você está? Está na pós-graduação? Você terminou a faculdade em fisioterapia? Você já começou, já terminou? Como é que tá? Você tá sem pós, tentando começar, né? Da forma com que eu acredito. Coloca aqui. Como é que você tá nesse momento? Você quer transicionar? Você tá no Pilates ainda? Pós-graduação? Evelyn, me diga aqui, em que fase você está no momento, tá bom? E você que já fez pós-graduação, está fazendo, que terminou a faculdade, você deve perceber que mesmo fazendo a pós-graduação, tem aquela sensação de que falta algo. Tem aquela sensação que eu não sei atuar bem. Que eu não estou me sentindo preparado ainda. Não estou sentindo seguro. E a gente tem essa sensação mesmo quando começa. E a tendência dessa sensação é fazer com que a gente erre. A gente pode errar de duas formas. A gente pode errar de forma com que a gente se meta em uma rascada de começar a atender por clínica de carteira assinada e comece estendendo mais ainda o tempo para você se tornar referência, para você realmente faturar bem na fisioterapia. Ou você pode parar, estagnar e não meter a mão na massa. E não atuar, tá bom? E qual é o caminho para você começar sem errar? É se tornando seguro, tá bom? E eu quero falar para vocês um pouquinho da minha trajetória também. Aí, Verdade. E Macedo, não sei, eu acho que... Não sei se esse é o seu nome. Você já fez pós-graduação, né? Então, mesmo fazendo pós, eu digo isso porque eu fiz. E além da pós, eu fiz vários cursos de formação. Um monte de diploma, que só cabe 3, mas eu tenho um monte. E mesmo assim, eu não me sentia segura, tá? Então, normalmente, esse é o caminho que a gente começa, né? Indo atrás de diploma. E não é o diploma que vai pagar o seu pão. Não é o diploma que vai fazer você se tornar um fisioterapeuta seguro. Tá bom? E como é que você consegue começar na fisioterapia pélvica sem errar? Eu errei demais. Eu acredito que meu caminho seria mais curto em relação ao meu crescimento se eu tivesse tomado decisões mais sensatas e tomado atitudes previamente. Por exemplo, eu só estou 3 anos de forma como profissional liberal. E nesses 3 anos... eu cresci exponencialmente. E nos primeiros 5 anos de formação, eu estava extremamente estagnada, ganhando no máximo, no teto era R$3.000 e não saía disso, tá? E isso me impedia crescimento. E o que me fez abrir os olhos,
ter clareza de que aqueles 5 anos que eu fiquei estagnada, 4 para 5 anos, que eu precisava tomar uma atitude, foi me sentir seguro no atendimento. Porque eu percebia que eu entregava resultado e eu conseguia ser um fisioterapeuta que sabia atuar na prática clínica. Chegava um paciente para mim, eu não temia. Chegava um paciente para mim, eu sabia desenrolar aquele atendimento. Eu tinha essa autoconfiança e essa segurança que a gente precisa. E foi quando eu conquistei essa segurança, autoconfiança e discernimento de que sim, eu sou um fisioterapeuta que entrega resultado. Sim, eu sou uma fisioterapeuta que sabe o que ela está fazendo. Aí foi quando eu disse, não, estou estagnada, não posso continuar assim, senão meu faturamento nunca vai aumentar. Foi aí que eu pedi demissão e comecei a minha vida do empreender. Isso fazem 3 anos. E assim, tanta coisa maravilhosa eu conquistei ao longo desse tempo, que tem coisa que eu nem posso falar pra vocês ainda, mas que em breve eu vou divulgar. Mas agora mesmo eu cheguei de uma coisa incrível, mas eu não posso falar pra vocês. Enfim, coisas que aconteceram ao longo de 3 anos, que esses 5 anos estagnada na fisioterapia pélvica, eu poderia ter alcançado isso de forma mais antecipada. Claro que a gente tem propósito, né? Eu acho que tudo é no momento certo, mas... e eu precisei passar por isso até para ajudar outros fisioterapeutas, para vocês não precisarem passar por isso. Então, meu propósito com esse perfil também é esse. É fazer você entender qual é o caminho do teu crescimento. O que é que você precisa fazer para crescer como fisioterapeuta? O que você precisa fazer para o dinheiro vir para o seu bolso? Porque muitas vezes a gente delega para outras pessoas algo que a gente poderia estar fazendo. E a gente faturando muito mais, né? Trabalhando com o que a gente ama e com a liberdade de atuar bem nas disfunções. Mas o que acontece? A gente entrega essa responsabilidade para outros profissionais. E a virada da chave para eu sair da estagnação na fisioterapia, o primeiro passo foi a segurança. E foi quando eu percebi que, sem atuar, não preciso de outro profissional do meu lado, me ensinando, me dizendo o que eu tinha que fazer. Eu era um profissional que eu tinha ciência de como atuar bem nas disfunções do assoalho pélvico. E qual é o caminho de você atuar bem, né? Para você atuar bem, e essa é a virada de chave, né? Esse é o primeiro passo, você se sentir capaz como profissional, porque a partir do momento que você se sente capaz como profissional, você consegue fechar um plano de tratamento, você consegue captar mais pacientes, né? Você consegue, além dos pacientes que você captou, fidelizar eles no teu atendimento. Você percebe que quando você vai para um profissional que ele sente insegurança, ele transparece isso para você e você não vai fechar um tratamento com essa pessoa, você não vai continuar o tratamento com ela. Se coloque nos pés do paciente, né? Isso eu gosto muito de fazer. Então, o primeiro passo é você se sentir seguro, tá bom? E após isso, você precisa vender o seu tratamento. Então, você precisa da base, que é a segurança, e a partir da base você vai lá crescendo e se tornando referência. Então, Estela, como é que eu consigo ser um fisioterapeuta seguro na atuação? Você precisa de 3 coisas, tá bom? Para você se tornar um fisioterapeuta seguro, que chega e o paciente olha para você e pensa assim, ela sabe o que ela faz. E ele sai com a sensação de que eu estou no lugar certo, é com ela que eu preciso ficar, porque é ela que vai entregar o que eu preciso. E eu digo isso por experiência própria, né? Meus pacientes falam isso constantemente. Ao final da avaliação, eles chegam pra mim e dizem, eu tô tão animado com o meu tratamento. Eu saí daqui na primeira avaliação tão feliz que eu sabia que você ia conseguir me ajudar, que eu tava fazendo a coisa certa. Então, eu quero que você proporcione isso pro seu paciente. Porque quando você proporciona isso, você entende que você já vende. Se você chega na presença, na segurança, mostrando o que você precisa fazer para esse paciente melhorar, você entende que ele já vai fechar com você o tratamento. Mas antes disso, antes de a gente falar de venda, de tratamento, você precisa ser um fisioterapeuta que sabe atuar. E por isso que o Semeando na Pélvica, eu falo tanto, né, da atuação e você se sentir seguro, como você se tornar referência. Porque se você é um fisioterapeuta que não tem segurança, não tem como você prosperar.
Então, você precisa, sim, atuar com segurança nas disfunções. Então, o que é que você precisa para atuar com segurança? São 3 pilares. Só deixa eu carregar meu celular aqui, porque tá a 2%, eu não quero que a live pare. Então, o que é que você precisa para se tornar seguro, tá bom? E ele fica meio tronchinho aqui, mas é o jeito. Isso mesmo. Desculpa aí, pessoal. O que é que você precisa para se tornar seguro? Vamos lá. Você precisa de 3 passos. São 3 coisas. Primeiro, uma avaliação norteadora. O que é isso? É uma avaliação que, ao final da sua avaliação, você tenha a certeza do que você vai fazer. Você tem a certeza de como desenvolver esse plano de tratamento. Aí também tá carregando. Ai, meu Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Deixa eu tentar carregar meu celular aqui, minha gente. Que hoje foi bem corrido pra mim. Agora foi. Fica aí, rapidinho. Pronto, lá, os 3 passos. Primeiro é uma avaliação norteadora. Se você faz uma avaliação e no final da avaliação você tem aquela sensação de que, ai meu Deus, o que é que eu faço? Você tá avaliando errado. Vou repetir. Se você faz uma avaliação e no final da avaliação você pensa assim, eu não sei o que fazer, você tá avaliando errado. Entenderam? A avaliação tem o intuito de fazer você chegar no final e dizer assim, a pessoa tem isso e eu vou seguir essa linha de tratamento. Com certeza. Sem ficar refletindo muito sobre. Você tem que ser isso, algo muito natural para você. Então, a avaliação norteadora, por isso que minha avaliação tem esse nome, por quê? Porque ela tem um intuito, ela tem um objetivo final. No final dela, você tem que dar um diagnóstico cinético funcional para o assoalho pélvico. E se você não estiver dando um diagnóstico cinético funcional ao assoalho pélvico, está avaliando errado. Está avaliando sem uma clareza. Então, a primeira fase é uma avaliação norteadora. Todo paciente chegar para você, você vai avaliar. E você vai ter certeza do que você vai realizar como plano de tratamento, tá? Então, a avaliação, ela tem esse intuito. E você saber o que você vai fazer. Não de você só ficar perguntando, pegar aquela ficha, arquivar e seguir um protocolo. Porque se fosse assim, a gente não precisava avaliar. Se a gente fosse avaliar só para dizer que avaliou, não tinha essa necessidade, né? Mas o intuito da avaliação é o paciente perceber, você ter a certeza do tratamento. Então, a avaliação norteadora é o primeiro passo. O segundo passo é um tratamento eficaz. O segundo passo depende do primeiro, né? Você precisa de uma avaliação norteadora para o segundo passo, um tratamento eficaz. O tratamento eficaz é quando você avaliou e tem uma base, e de acordo com aquela base, daquele diagnóstico cinético funcional, você entende que quantas fases aquele tratamento tem, o que o paciente precisa para evoluir, as fases de tratamento que ele precisa. E você construir um plano de tratamento. Então, esse é a base de um tratamento rápido e eficaz, você ter clareza do que você vai fazer a cada sessão, do que você vai fazer na fase 1, 2 e 3. E assim, você até vende melhor, porque você sabe explicar para o paciente quantas fases vão precisar, mais ou menos quantas sessões. Então, se o paciente chegar para você e dizer assim, quantas sessões eu vou precisar? E você, não sei, depende de cada corpo. Tá errado. Não, você não avaliou, você tem que ter clareza em média de quantas sessões esse paciente precisa. Comprovado cientificamente. Eu não tô falando de inventar quantidade X de sessão. Então, quando você tem se baseia em um tratamento rápido e eficaz, é um tratamento organizado, com início, meio e fim, com objetivos terapêuticos, fases de tratamento e estimativa de quantas sessões você vai precisar. Então, isso é um tratamento rápido e eficaz. O terceiro item que você precisa é raciocínio clínico. E isso vai estruturar esses dois pilares que eu falei. O que é um raciocínio clínico? É quando o paciente fala sobre as suas queixas, sobre as suas dificuldades, você já começa a pensar com a mente de um fisioterapeuta, com o cérebro de um fisioterapeuta pélvico e raciocinar o porquê daquilo e gerar hipóteses. E claro que sua avaliação vai respaldar, o toque vai respaldar, o sintoma, né? A gente vai juntar tudo. E o raciocínio clínico é muito importante porque pelo raciocínio clínico você já tem uma hipótese
da disfunção pélvica que aquele paciente tem. E com esses 3 pilares, que é o pilar da avaliação norteadora, o pilar do tratamento rápido e eficaz e o pilar do desenvolvimento de raciocínio clínico, que dentro do SEMEANO a gente tem um programa de desenvolvimento de raciocínio clínico para você raciocinar clinicamente em torno de cada disfunção, cada queixa que o paciente apresenta. Então, isso é importante para você entender como realizar um tratamento e se tornar seguro, porque isso dá clareza. E como é que eu consegui entender isso na fisioterapia pélvica, que na verdade é algo que ninguém ensina. Você não vai encontrar isso na pós-graduação, você não vai encontrar isso em nenhum curso de especialização, nenhum curso de final de semana. Como é que eu tive clareza disso? Eu atendia em alta rotatividade em plano de saúde e eu percebi que quando eu pegava a ficha de avaliação daquele paciente, que muitas vezes eu não avaliava, quem avaliava era outro profissional. Então, quando eu pegava aquela ficha, muitas vezes o que o paciente falava não batia com a avaliação física. Não sei se você já passou por isso. De você ir fazer uma avaliação física no seu paciente e não fazer sentido em relação à queixa. E muitas vezes, quando eu seguia a ficha de avaliação, o paciente não evoluía bem. E quando eu seguia um diagnóstico funcional do assoalho pélvico, que hoje eu tenho clareza disso, do que é isso, eu vi que o paciente evoluía muito rápido. Então, por eu não ter condições de ler todas as fichas dos pacientes, porque eram 300 atendimentos por mês. Então, assim, loucura, né? Assim, muito difícil eu conseguir ler prontuário de todo mundo. E saber o que eu fiz na última sessão, lembrar do nome da queixa, impossível. Então, comecei a me respaldar pelo diagnóstico funcional. Todo atendimento eu fazia avaliação física e tratamento. Avaliação física e tratamento. E isso me tornou muito segura. Por quê? Ficou claro que existe de forma bem definida tipos de assoalho pélvico. E muitas vezes tem associação com a queixa e outras não. Mas quando eu baseava com esse tipo de disfunção pélvica que eu encontrei, eu não tô falando sobre as queixas, tô falando sobre a disfunção pélvica muscular. Aí o tratamento ficou muito mais claro para mim. E o paciente tinha muito mais resultado. E essa é a forma que eu ensino as minhas alunas e eu baseio o meu tratamento hoje em dia. Os pacientes evoluem muito mais rápido porque a gente foca em funcionalidade e não em queixa. Porque muitas vezes, basear na queixa, a gente erra. Até porque informação colhida do paciente, você sabe que é muito enviesado. O paciente muitas vezes não sabe nem explicar muito bem o que ele tem. Então, recomendo a você parar de seguir queixa e começar a seguir função muscular ou disfunção muscular. Tá bom? Então, quando eu comecei, meu cérebro mudou, né? Como atuar dessa forma. E é isso que eu quero te mostrar no workshop do Fisiopélvico de Referência, tá? Então, se você não está inscrito no workshop, é gratuito, tem certificado, se inscreva. Eu quero te mostrar essa diferença de como você atua com base em disfunção pélvica, em funcionalidade e não na queixa. E dá muita segurança, porque você começa a ver os pacientes evoluindo bem e você começa a ver que tem uma clareza nas disfunções. Porque quando não é assim, apenas por doença, dá muita insegurança profissional. E a gente fica assim, meu Deus, incontinência, como eu trato incontinência? O incontinência anal, como eu trato incontinência anal? Uma constipação, como eu trato constipação? E doenças existem milhares no mundo, né? Queixas, existem milhares de queixas. Mas a queixa é muito importante a gente entender. Mas quando a gente entende e se baseia na disfunção pélvica, tem muito mais repertório para tratamento. Então, o erro principal é você atuar baseado na queixa que o paciente vem. Então, um paciente vem com noctúria. Aí você fica pensando, noctúria, o que eu faço para o tratamento de noctúria? E assim, talvez você não tenha tanta clareza com o que você faz para esse tratamento de noctúria. Mas quando você tem uma disfunção funcional, você dá um nome para aquela disfunção e você começa a basear nesta disfunção, tem uma clareza de tratamento. E eu falei de 3 passos, né?
você realizar uma avaliação norteadora, um tratamento rápido e eficaz com base na avaliação norteadora e você desenvolver o seu raciocínio clínico. Falando aqui, talvez pareça complexo, mas na verdade não é. É porque quando você entende a fundo, né, as disfunções do assoalho pélvico, clareia muito o teu raciocínio. Clareia muito como você deve se portar como fisioterapeuta, porque você já é fisioterapeuta. Só que você precisa pegar todo esse conhecimento de 5 anos da graduação e trazer para a pélvica. E muita gente, quando se forma, é como se jogasse fora tudo que aprendeu e agora tem que começar do zero, porque é pélvica e é outra área. Na verdade, não. Na verdade, a gente tem que só ajustar detalhe. E a gente consegue fazer isso de forma muito prática. É só você mudar como você raciocina, a sua mentalidade. E além desses 3 pontos que eu falei, avaliação norteadora, tratamento rápido e eficaz e desenvolvimento de raciocínio clínico, você precisa de algo. Esse é a segurança, né? Como você se tornar seguro? Esses são esses 3 passos. Você tendo isso bem estabelecido. Você atende qualquer paciente. Sendo um caso extremamente complexo que você nunca ouviu falar, paciente com disfunção urinária, sexual, proctológica, tudo junto e misturado, com diástase abdominal, que você não sabe o que fazer, tá aquela confusão. Quando você tem clareza de funcionalidade, tudo cai por terra. Você tem muita clareza de tratamento. E, além disso, né, captação e fidelização. Mas aí você já tem segurança. Quando você já tem segurança e você investe na sua captação e sabe o que fazer para crescer como profissional, você capta seus pacientes e você consegue fidelizá-los. Não adianta você querer começar a captar, sendo que você sente o fisioterapeuta inseguro. Você vai ter até medo de aceitar esse paciente que você conseguiu captar, né? O paciente vem para você, você consegue captar aquele paciente, né? Ele chegou, perguntou, oi, tudo bem, faz fisioterapia pélvica? Aí você, faço, o que é que você tem? Ah, tem um anismo. Aí você, ai meu Deus do céu, será que eu aceito? Será que é antiético eu aceitar? Por quê? Você pensa assim, porque você está inseguro na atuação. Você vai acabar negando esse paciente ou tendo coragem para aceitar, mas quando o paciente chega para você, você transmite essa insegurança para ele. Então, a base de tudo é a segurança. Aí, para você se tornar referência, é questão de estratégia, posicionamento, saber captar, saber fidelizar. Aí é outro passo. Mas você precisa demais se tornar seguro. Isso foi a virada de chave na minha carreira. Isso foi quando eu vi que eu poderia sim crescer profissionalmente. E, minha gente, em 3 anos, tanta coisa incrível aconteceu comigo. Eu consegui... hoje em dia tenho uma agenda incrível. Eu atendo todos os dias e tem dia que eu não atendo porque eu quero focar no meu outro negócio, né? Que é ensinar, dar aulas. Eu amo segurar na mão de fisioterapeutas. Então, eu consigo realizar todos os meus sonhos, porque os atendimentos que vão com tudo, né? É com base nos atendimentos que eu consigo realizar esses outros sonhos de ser professora, de me expor aqui, de ter essa segurança. Foi pela experiência de atuar, né? E eu espero que também você realize seus sonhos de viajar, né? Enfim, o que você quiser. E isso tudo com base na fisioterapia pélvica. Então, o erro está em você não se tornar seguro. O erro está em você não saber atuar. E você se sentir inseguro na atuação. No Semeando na Pélvica, eu ensino esses 4 pilares. A formação tem essa base, né? De você atuar com base em função, dar diagnóstico cinético funcional, estabelecer plano de tratamento para o paciente, com fase de tratamento, construção do plano de tratamento, que você pode até vender esse tratamento para o paciente, que são a base da segurança. E no terceiro momento, a gente se tornar referência, né? Fazer você fisioterapeuta incrível e as pessoas vão ser atraídas para você. Imagine com a estratégia de captação. Então, essa é a estrutura do Semeando na Pélvica, tá bom? Essas semanas, essas lives que estão ocorrendo, ela tem o intuito de preparar você para a Semana do Fisiopélvico de Referência. É um workshop de uma semana que vai ter prática, que eu vou te mostrar como você se torna um fisioterapeuta pélvico seguro, né? Tudo começa nesse workshop, tá bem? E estamos na semana de preparação. Ao longo dessa semana de preparação, estou liberando palavras-chave
para você anotar essa palavra-chave. E quando for na semana do Fisiopélvico de Referência 2.0, o nosso workshop prático, a gente sortear uma imersão em raciocínio clínico. Lembra que eu falei que o raciocínio clínico é um dos pilares importantes para você saber atuar? Você tem que pensar com a mente de um fisioterapeuta. E eu tenho a imersão em raciocínio clínico. Quem anotar todas as palavras-chave das lives que estão tendo aqui, tem a oportunidade de ganhar, né? A gente vai sortear uma imersão em raciocínio clínico. Então, se você quer, se você está aqui comigo, pega uma caneta, um lápis, né? Já teve na live de antes de ontem uma palavra-chave, essa é a segunda palavra-chave. Ah, Estela, eu não assisti a primeira. Está no feed. Você pode assistir no feed do Instagram, tá lá a última live. E agora eu vou liberar a segunda palavra-chave. Então, se prepara, bote plantinhas aqui, para eu saber que você está ligado para pegar essa segunda palavra-chave. Quem não pegar a palavra-chave vai perder a oportunidade de ganhar imersão em raciocínio clínico. Tá? Um curso incrível que vai girar a tua chave, ó, de como você pensar com a mente de um fisioterapeuta pélvico. Preparados? Então, vamos lá. A palavra-chave de hoje... Muito bem, Ana. Com 2 N's. Lindo o seu nome. Palavra-chave de hoje é referência. Anota, não divide com coleguinhas, porque você está aqui num sábado à noite para ganhar imersão em raciocínio clínico. Vai estar dando para os coleguinhas aí, para eles terem essa oportunidade e você perder? Claro que não. Pegou a palavra-chave, anota. Pegou a de ontem, bota assim, peguei a de ontem. Não bote aqui a palavra-chave de ontem. Não tô pedindo isso. Coloca aqui, eu peguei a de ontem, eu já tenho. Se não tem a palavra-chave de antes de ontem, na verdade, a primeira, vai lá e assiste a live, tá bom? Foi um prazer enorme te ter comigo aqui. Estou preparando vocês para o workshop Fisiopélvico de Referência 2.0. Espero que vocês estejam lá comigo. Se prepara, pessoal, que vai ser incrível o workshop. Tá certo? Um beijo, até a próxima. Segunda-feira temos outra live, tá bom? Um beijo pra vocês. E tchau, tchau. Foi um prazer. Muito obrigada por estar aqui no sábado à noite. Eu sei que é difícil. Tchau, beijo.